essas cólicas e dificuldades. Olha só que engraçado. Se ela tivesse tido sorte ou tivesse tido a ideia de fazer o seu pré-natal com um médico homeopata, a gente tem alguns acompanhamentos que a gente observa que a gestante, quando a gente acompanha, e eu acompanho gestantes, tanto como pediatra, que segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, na 32ª semana de gravidez, é uma sugestão que se procure um pediatra no pré-natal. Nunca ninguém me falou isso. Pois é, porque você vai conhecer, não vai tratar o bebê, sim, mas você já vai conhecer o pediatra antes de chegar a hora que ele nascer, aí você escolher um médico. Como é que você escolhe o médico? Ou no Google, ou algum amigo que te deu, tal. Legal, você vai no médico. Aí você percebe que o consultório dele, você marcou a consulta, leva 3 horas para você chegar. Aí você percebe que esse médico marca a consulta às 2, mas te atende às 10. Aí você percebe que esse médico não tem aquela empatia que você queria. Você poderia ter feito tudo isso durante o pré-natal, conhecer a empatia. Quando nasce o seu bebê, você já tem condições, inclusive, de prever algumas patologias que esse bebê pode vir a ter por conta da sua gestação. Quer dizer, o pediatra também já vai fazer essa análise. Na 32ª semana. O homeopata acompanha a gestação desde o começo. Ele não precisa ser obstetra. Você vai ter o seu obstetra que vai fazer o seu pré-natal. E o médico homeopata que tem condições de melhorar a azia, a náusea, o inchaço. Aí, as crianças que a gente acompanha, que nascem dessas gestações, têm menos cólica, têm menos gases. E as que a gente percebe que não tiveram esse pré-natal, mas que começa a fazer o tratamento homeopático desde cedo, tem um acompanhamento homeopático, só que ao invés de usar os medicamentos que são usados para aquela crise de gases, que a hora que passar o efeito vai ter nova crise de gases, porque isso se chama cólica do primeiro trimestre. É comum, o bebê está se adaptando, o bebê viveu dentro do útero, não comia. O estômago começa a funcionar, o intestino começa a funcionar, até dar um ritmo onde tudo possa correr normalmente, leva uns 3 meses. Durante esse período, com a homeopatia, a gente consegue não só melhorar aquela crise, como prevenir as próximas. Então, a criança consegue levar um caminho muito mais tranquilo, que gera um caminho muito mais tranquilo para a mãe também. Então, ela pode começar agora. A qualquer momento. Outra dúvida que surgiu da Sandra é o seguinte: tem um bebê de 50 dias e o médico homeopata me orientou a usar a homeopatia como preventiva de doenças a partir do 2º mês de vida. Isso é viável? A homeopatia serve para imunizar contra futuras doenças? Pois é. Vamos mudar esse conceito de imunizar, porque imunizar dá a impressão que é assim, eu vou ter catapora, então eu tomo uma vacina, né? Não é isso. Mas olha que é quase. É quase como se fosse. Na homeopatia, o que a gente consegue é mexer um pouquinho nas tendências. Então, veja só, quem nasce alérgico vai viver a vida inteira alérgico e vai morrer alérgico. Não tem nada que mude essa característica. Mas você pode melhorar. Você pode passar a vida inteira sem ter crises, mesmo sendo alérgico. E aí a homeopatia. Isso, a homeopatia pode fazer legal. Diabetes. Dá para prevenir a diabetes e você usar a homeopatia? Muito pouco provável. Sujeito tem tendência à obesidade. E a mãe adora ver aquela criança com 6 meses comendo bolachinha de chocolate recheada. Chocolate para ficar com isso, sorvetinho. Aí você chega para a mãe, eu posso falar isso até da minha mãe, olha, desculpa mãe, mas eu vou contar. No meu filho, ele tinha mais ou menos uns 2 anos, nós fomos visitar minha irmã, e aí fica assim, a gente entrou perto da hora do almoço, mãe, não dá nada para ele comer antes do almoço. Não estou dando. Renato, ele babando, com a boca cheia. Não deu tempo, 10 segundos. Não deu tempo, eu me lembrei, mas ela é muito mais rápida do que a gente. A mulher é mais rápida. Mas eu já falei isso. Acho que eu já contei isso aqui. Uma avó que veio num consultório que falou para mim que assim, que quando eles são pequenininhos, dos netos, né, eles são tão gostosos que a gente tem vontade de comer eles. E quando eles crescem, a gente se arrepende de não ter comido quando eles eram pequenininhos. É verdade. Né? Mas tem alguns aqui que já se identificaram. Porque os filhos já passaram da adolescência ou estão na adolescência. Eu ainda estou na 2ª fase desse. Ainda você tem vontade de comer. Fala, eu devia ter comido pelo menos o pezinho. O pezinho não andava tanto. Mas o que acontece com o tratamento homeopático é que assim, adianta tratar com homeopatia obesidade? Se você não tiver uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável e atividade física regular,
esquece. Mas com homeopatia você não pode tratar a ansiedade, Sim. que é um problema que leva à obesidade? Perfeito. Quer dizer, você trata a causa, que Isso. não é... A ansiedade leva a pessoa a comer demais. Isso, ela leva a comer demais, você melhora a ansiedade, controlando a ansiedade, a criança não vai comer tanto, mas isso funciona até a hora que chega as férias. Porque mesmo com as férias, a criança não ansiosa, se você não melhorar a oferta de alimento para essa criança, ela vai comer. E aí você põe a culpa numa criança de 5 anos de idade que sabe onde tem aquele pacotinho lá de bolacha recheada e vai lá. Não, é não ter, é oferecer com cuidado. Ou seja, isso que eu estou te contando isso para entender que a homeopatia, assim como a alopatia, assim como a acupuntura, assim como medicamentos mais modernos, não funcionam sozinhos se você não tiver uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular e estilo de vida saudável. E aí essa máxima vale para a família toda e não Todo só para a mundo, criança. lógico. Porque não adianta eu falar para o meu filho, filho, espinafre é uma delícia, come espinafre, o papai é forte. Aí você vai sentar na mesa, a criança enche de espinafre, você vai comer espinafre? Mamãe não precisa ficar forte. Você acha que a criança é idiota? Não, lógico que não. A gente subestima a inteligência só porque ele é um ser pequeno de tamanho, mas não de inteligência. E olha, eles estão cada vez mais espertos. Tá. Cada vez mais espertos. E se a gente não ficar criança esperto... de 4, 5 anos mexe na internet com uma facilidade enorme. Incrível, é verdade. Para a gente encerrar, a Ana Cláudia do Jardim Peri pergunta o seguinte, se existe algum método homeopático para a esclerose múltipla? Pois é, existem algumas patologias que fazem da gente um paciente lesional. O que é um paciente lesional? Paciente lesional é aquele paciente que já perdeu tanto da sua energia que ele não tem algumas condições de recuperação. E depende muito da doença. A doença é uma doença evolutiva. O que a gente consegue nesse momento é, talvez, diminuir a velocidade dessa evolução, fazer aquilo que a gente estava conversando do tratamento paliativo. Da qualidade de vida. Da qualidade de vida. E olha, qualidade de vida é o que a gente busca em qualquer idade. Desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce. E quando eu vou buscar o chocolate, eu estou querendo melhorar a minha qualidade de vida. Eu só estou escolhendo um caminho muito gostoso, né? Muito bom, mas usado com moderação, com harmonia. No quadro da esclerose múltipla, que já é um quadro que tem uma evolução, a gente consegue, em associação aos outros tratamentos, fisioterápico, terapia ocupacional, alimentação adequada, melhorar a qualidade de vida desse paciente, com certeza. E, enfim, o que vale na qualidade de vida? Eu também acho. Né? É claro que em algumas doenças a gente consegue, com homeopatia, associada muitas vezes a outras terapias, a acabar com a doença. Mas quando não se consegue, como você disse muito bem, a gente busca qualidade de vida, busca orientação e, acima de tudo, que a pessoa compreenda o quanto que é importante ela também estar tranquila para que todos os tratamentos cheguem a um bom resultado. E se a gente começa desde criança, então a criança desde pequena consegue ter esse tratamento homeopático, esse equilíbrio é atingido desde cedo, você leva um adolescente melhor, que leva um adulto melhor, que vai ter seu filho já num caminho mais saudável, mais harmônico, com menos agressões, enfim. Olha, doutor Moisés Schensinski, volta mais vezes ao programa. Por sinal, qualquer dúvida que você tenha, quer que a gente fale sobre um tema específico, pode sugerir, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Eu aprendo a cada dia muito com você. Obrigada.